Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor tem para poder estar palestrando contigo, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus há Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, Deus tem algo para palestrar no seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Então, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite e boa madrugada também para você que escuta esses vídeos aí de madrugada, os nossos vídeos, em nome de Jesus, amém? Eu já quero chegar sendo boca de Deus na sua vida, já quero chegar sendo profeta para você, para sua casa, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que todos os seus inimigos, todos aqueles que armaram contra você, sabe quando armam um laço do passarinheiro, quando a gente está inocente na situação, quando estão falando de nós e nós nem sabemos o que está acontecendo. Então, eu quero te dizer que o Senhor escutou a conversa. Oh, aleluia. Então, todas as armadilhas de Satanás hoje, todo laço, todo embaraço hoje está caindo por terra em nome de Jesus, amém? Eu já quero chegar te convidando para orar comigo, em nome de Jesus. Hoje está bem calor no Rio de Janeiro, né? Então vamos orar, porque a oração ela abre os céus ao meu e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, toma essa live nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, palavra, atos, pensamento, tudo que pensamos e desceu pelo nosso coração, Senhor, e saiu pela nossa boca, tu nos perdoa. Senhor, nos blinda em nome de Jesus, coloca as armaduras de Efésios sobre nós, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, ser conosco, Senhor. Pai, toma também, Senhor, a nossa casa, Senhor, repreende todo laço, todo embaraço, toda fúria, toda afronta, Senhor, toda retaliação do inferno, toda oração contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria, venha a ser jogado por terra. Levanta um povo valente aqui, coloca, Senhor, um anjo dentro da casa dessa mulher, dentro da casa desse homem. Levanta eles com autoridade, que eles possam enxergar aquilo que não está conseguindo. Senhor Jesus, toma os casamentos em tuas mãos, seja o cordão de 3 dobras, traga união, traga paz, Senhor. Aonde tem confusão, aonde o homem fala A, a mulher fala B, ninguém se entende nessa casa. Senhor, tu repreende em nome de Jesus. Toma também a finança do seu povo em tuas mãos. Abre porta de emprego para aquele que está necessitado de emprego. Em nome de Jesus, abre porta de emprego. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Obrigada, Senhor, por tudo que isso tem feito nas nossas vidas. Fala conosco, quebra o coração duro, a mente petrificada. E não dispensa, Senhor, ninguém aqui com a mão vazia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Hoje eu estou no trabalho, vocês estão vendo que o cenário está diferente. Então hoje eu estou sem aquela listinha, tá? Porque aquela listinha tá na minha outra Bíblia. Hoje eu estou com a Bíblia que fica aqui na loja, é uma Bíblia menor, tá? Mas você que sabe que eu estou orando por você, né? Eu estou em oração pela sua casa, pela sua vida, tenho subido um monte, tenho falado com o Senhor sobre vocês em nome de Jesus. Você que não está nessa lista, coloque o seu nomezinho aí e o nome da sua família, que eu quero ser bênção, eu quero ser canal de Deus para você em nome de Jesus. Já quero pedir que você deixe seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixe seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas. E você me ajuda a lançar as redes mais longe. Aleluia! Então me ajuda a lançar as redes mais longe. Vamos buscar aqueles que estão desviados do Senhor, costumo falar que estão de férias, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Então, compartilha esse vídeo, no mínimo com 3 pessoas. Às vezes o compartilhamento que você ia fazer hoje, aquela pessoa estava precisando daquela palavra. Então não guarde a bênção só para você, deixa Deus te usar. Não saia do vídeo sem dar o seu like em nome de Jesus, já dá o seu joinha aí, porque o YouTube entende que é vídeo com conteúdo, tá entendendo? E você me ajuda, irmãos, eu botei uma meta no meu coração que eu quero chegar a 1000 membros nesse canal.
Sabe por quê? Porque lá no Kauai eu tenho 3.600, nós chegamos agora. E aqui nós estamos com 300 e pouco. E aqui foi o primeiro canal que eu abri, sabe? Então eu quero chegar a 1.000 aqui, porque se eu chegando a 1.000 aqui, o YouTube me dá ferramentas para me trabalhar. E quando eu cheguei a 300, ele me abriu lives ao vivo, por isso que agora a gente tem as lives ao vivo, entendeu? Então me ajuda a chegar a 1.000 seguidores, compartilha aí pra gente ter mais ferramenta para trabalhar para o Senhor Jesus, amém? Eu não ganho nada com isso, querido e querida. Se tu pensa que eu ganho alguma coisa, eu não ganho. Eu ganho almas para o reino, porque o Senhor me levantou, sabe, para esticar a mão para os necessitados. O Senhor me levantou para ajudar o caído. O Senhor me levantou para entrar no campo de batalha e ajudar você em oração. Então me ajuda a ajudar outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Já abra suas Bíblias, pegar minha luneta aqui, que vocês sabem que eu não enxergo nadinha, né? Pegar minha luneta aqui. Hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, porque eu fui resolver umas coisas e fiquei no sol, então atacou um pouco minha sinusite. E hoje eu tô na correria também, porque daqui a pouco eu tô indo pra igreja, entendeu? Então, vocês sabem que, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui consagrada pastora, né? Então ficou mais difícil um pouquinho, agora eu não posso faltar mais. Amém? Então vamos lá. Números, abra sua Bíblia no livro de Números 12. O título é A Sedição de Miriam e Arão. Números 12, tá? Livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão, a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor no falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sob a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Aqui a palavra vai nos contar que Miriam, portanto, que no primeiro capítulo fala assim, ó, e falaram Miriam e Arão. Miriam e Arão estavam falando nas costas de Moisés. Eles estavam com murmurinho no meio do povo de Israel. Eles estavam com aquele disse-me-disse, com aquele falatório, sabe? Com aquela coisinha, com aquela fofoquinha, com aquela coisinha daqui, coisinha dali, né? Então eles estavam murmurando contra Moisés. E a palavra vai dizer que Moisés era manso. Então quer dizer que aquele questionamento de Miriam, questionamento de Arão chegaram aos ouvidos de Moisés. Mas por Moisés ser manso, Moisés dava corda, deixava. Você está entendendo? Porque a palavra diz que ele era o mais manso da terra. Você está entendendo? Então, se ele era manso,
Ele sabia o Deus que ele servia, né? Não precisava ele falar A, falar B, chamar para tomar satisfação, sabe? O nosso mal é quando a gente descobre que alguém falou de nós, de mim, de você, que levantou um falso, tá falando algo que nós não fizemos ou questionando alguma coisa que fizemos, sabe? Como minha mãe costumava dizer, o nosso nome na boca de Matilde. Minha mãe falava assim, né? Quando a fofoca estava muito grande, né? Aí nós queremos ir lá tirar satisfação, nós queremos ir lá falar, ei, por que você está falando de mim? Ou por que você mandou tal coisa ao meu respeito? Por que você está me jogando em direta na internet? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? E a palavra vai dizer que Moisés era tão manso, que ele não reagiu aos comentários, sabe? E os comentários era que Miriam e Arão era profeta também. E eles estavam questionando, Deus só fala com Moisés, não fala conosco, é só com Moisés, só Moisés é profeta na terra, você está entendendo? A palavra vai dizer, meu querido e minha querida, que eles questionaram a liderança de Moisés. Olha o perigo que é eu e você questionar uma liderança. Você está entendendo? Eu e você questionar uma decisão que Deus havia tomado. O próprio Deus havia escolhido Moisés como porta-voz. Deus não escolheu Arão e não escolheu Miriam. Deus havia escolhido Moisés. Sabe por quê? Porque Deus não erra a cabeça de ninguém. Quando Deus escolhe você, Deus escolhe você. Quando Deus vê graça em você. E aqui Deus tinha escolhido Moisés. Deus tinha sondado o coração de Moisés, sabe? Moisés, querido, era amigo de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que vai fulminar o povo, Moisés fala assim, Senhor, não fulmina, porque se você fulminar, vão falar que foi o Deus que tirou eles lá do Egito, trouxe para o deserto para ser fulminado, e Deus escutou Moisés. Você está entendendo? Moisés era amigo de Deus, porque Deus sondava o coração de Moisés e vinha sinceridade. Talvez você, minha querida e meu querido, tenha alguém levantando falso contra você. Tem alguém em forma de serpente no meio do arraial, tacando veneno em um, tacando veneno em outro, falando de você no Zap, fala de você no Face, no Instagram, e vai falando, e teu nome vai estando em rodinhas que você não tá. Você tá entendendo? Seu nome vai estando em lugares que você não tá. Você pode até não estar na reunião, mas sabe, Deus tá. E aqui Moisés não estava no momento que eles estavam questionando. Você está entendendo? A autoridade de Moisés, mas Deus estava. Moisés não estava na reunião, mas Deus estava na reunião. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu, não gostou e mandou chamar. Olha o perigo de eu e você nos levantarmos contra a nossa liderança. Você tá entendendo? Aquela liderança, aquele pastor, o bispo, ou o missionário, ou o presbítero, o diácono. Você tá entendendo? Eles estão sobre uma palavra de Deus, eles estão sobre uma ordenança. Você tá entendendo? Deus colocou eles ali como seu líder. E olha o problema que Miriam arrumou para ela. Por que a palavra primeiro fala que foi Miriam e Arão? Podia falar Arão, né? E Miriam, não, falou Miriam primeiro. Significa que Miriam estava levantando questionamento. Significa que Miriam inflamou Arão. Você tá entendendo? E aqui eles falavam que era por causa da esposa de Moisés, que era cuxita. Mas no fundo não era, porque Deus tinha dado uma ordenança para Moisés levantar mais profeta, para Moisés levantar mais gente para ajudar ele na liderança, você está entendendo? E provavelmente Miriam achou, você está entendendo, que ela ia perder a posição dela de profetisa, porque até então ela era a única profetisa mulher do arraial. Você está entendendo? Olha o perigo da vaidade. Olha bem, olha o que Miriam arrumou para ela. A palavra vai dizer que Deus
manda eles saírem da tenda e manda eles irem para a porta, você tá entendendo, da tenda da consagração. E quando chega lá, Deus desce com a glória na porta, manda chamar Miriam, manda chamar Arão e pergunta para eles, em outras palavras, por que você falou do meu servo? Por que você levantou falso? Por que você estava questionando a minha ordem? Era isso que Deus estava falando. Você está entendendo? Sabe o que é? Deus desceu com uma nuvem de glória. Deus naquela época falava com eles. Você está entendendo? Então provavelmente saiu uma voz. Eles ouviram alguém falando de dentro daquela nuvem de glória. Porque o mar já tinha aberto. Eles já tinham passado. Você está entendendo? Eles conheciam a Deus. Olha, meu querido e minha querida, presta bem atenção. Se você tá falando, sabe, de um líder, fecha a tua boca agora. Porque sabe o que aconteceu com Miriam? Miriam ficou leprosa. Na hora que a nuvem de glória sobe, Miriam fica esbranquecida, fica leprosa. Em outras palavras, ela fica com hanseníase. Você tá entendendo? No corpo todo. E Arão, olhando aquilo, começa a pedir perdão a Deus, porque ele sabe que ele estava na fofoca. Ele sabe que ele estava na rodinha ali. Você tá entendendo? Mas Deus é assim. Deus vai lá na raiz. Deus vai lá na serpente. Deus vai lá naquele que falou, naquele que levantou o falso. Aonde que saiu a fofoca? Você tá entendendo? Porque a fofoca, ela vai circulando assim, né? Ela faz assim. Aí vai enredando, esqueci qual é a palavra, enredeando, né? Um, outro, mas Deus foi em quem começou. Se é para matar a serpente, matar a serpente. Porque se a serpente morrer, os filhotinhos vão morrer. Então, se você está sofrendo aí uma retaliação por parte do inferno, se você está sofrendo uma retaliação por parte do inimigo, que espalhou seu nome em tudo quanto é lugar, e está fazendo fofoca com o seu nome, acalma o seu coração. Deus escutou a conversa que você não escutou. Deus estava na reunião que você não estava e vai cobrar, vai ter cobrança na terra. Você está entendendo? O mesmo Deus que colocou Miriam leprosa por questionar é o Deus que vai lá agir ao teu favor. Então acalma o seu coração, levanta a tua cabeça e para de chorar, porque o teu Deus é o Deus de vingança. O teu Deus é o Deus de resolver situações. Ele é aquele que vai na frente da batalha. Eu não sei qual é a retaliação que você está sofrendo, querido e querido. Talvez você está sofrendo uma perseguição no seu trabalho. Talvez você está sofrendo uma perseguição até mesmo dentro da sua casa. Talvez a perseguição seja dentro do teu ministério. Aleluia. Mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que há um Deus de justiça que olhou, viu e não gostou e vai ter cobrança na terra. Então fecha a tua boca, vai para a torre da vigilância e fica só em oração, porque o Deus de justiça já decretou o martelo ao teu favor. Oh, aleluia. E assim Deus fez. E Arão se desesperou. Nesse momento, Arão se desesperou. E Deus fala assim, que ela vai ter que ficar fora do arraial. Significa que ela saiu da congregação, porque lepra, vocês sabem, né? Vai passando de um para o outro. Olha que engraçado, né? Eu tô conjecturando agora, se lepra passa de um para o outro, a fofoca também passa de um para o outro. Você tá entendendo? Ela tava tomando o próprio veneno. Presta bem atenção, Deus tirou ela do arraial. Porque com fofoqueiro, Deus faz assim, ó, pega na mão e tira do lugar. Com o crítico, Deus pega na mão e tira do lugar. Você tá entendendo? Com aquele que levanta falso, Deus pega na mão e tira do lugar. Aquele que levanta rebelião, Deus pega na mão e tira do lugar. Porque Miriam estava fazendo tudo isso. Então, Arão começa a pedir perdão. Olha, perdão porque eu agi como louco, eu pequei.
Ele reconheceu que Deus estava com Moisés e que não era para ele dar ouvido, sabe, às más conversações. Muitas das vezes, muita gente cai porque dá ouvido à má conversação, dá ouvido a pessoas que não tem que dar ouvido, sabe? Porque existe pessoas invejosas que quando vê que você conseguiu o patamar que ela queria e ela não conseguiu, ela sempre vai levantar uma historinha. Você tá entendendo? Ela sempre vai arranjar algo para falar de você, nem que seja uma coisa engraçada, nem que seja uma crítica. Você tá entendendo? Porque Miriam que estava criticando. Então, olha só o problema da crítica. Presta bem atenção para quem você tem emprestado, esse órgão tão pequenininho que é a sua língua. Muitas das vezes emprestamos esse órgão para Satanás, emprestamos esse órgão aqui que é o nosso ouvido para Satanás também, porque a partir do momento que você está ouvindo algo, você está entendendo? Você está colaborando para o negócio crescer mais, fermentar mais, você tá entendendo? Mas aqui Deus tirou Miriam do arraial. Se for preciso, Deus tira fofoqueiro do arraial. Se for preciso, Deus tira o que critica do arraial. Se for preciso, querido, Deus desce com espada na face da terra e faz cobrança ao meu favor e ao seu favor. Então acalma o seu coração. Não se entristeça. Não se entristeça com quem falou de você. Não se entristeça com quem levantou falso de você. Não se entristeça. Porque bote uma coisa na sua cabeça. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em lugares que nós não estamos. Ele está nas fofocas que a gente não está. Ele está naquela rodinha que a gente nem imagina que aquela pessoa tinha esse sentimento por nós. Que essa pessoa falava de mim ou de você desse jeito. Você está entendendo? Deus faz isso. Ele escuta coisas que eu não posso escutar, tá em lugares que eu não posso estar. Então acalma o seu coração se você está sofrendo algo desse tipo. Deus me trouxe aqui para falar para você que neste dia de hoje tem justiça da parte de Deus para a sua vida, tem justiça da parte de Deus para o seu ministério, tem justiça da parte de Deus para a sua casa, tem justiça da parte de Deus para a sua saúde. Missionária, como assim saúde? Tem pessoas que estão doentes, estão fazendo um tratamento de câncer, sabe? E a outra pessoa está falando que ela vai descer à sepultura, que ela vai morrer, que o tratamento não vai adiantar. Ei, quem é você? Você é Deus? Para saber se a pessoa não vai aguentar, para saber se a pessoa vai descer à sepultura. A última palavra quem dá é Deus. Deus chamou Lázaro, estava 4 dias morto. Sabe o que é isso? Já estava fedendo, estava em putrificação. Você está entendendo? Então fecha a tua boca, para de falar daquele que está doente, para de falar daquele que está enfermo. Talvez você está falando de um casamento de alguém que o Satanás foi lá e destruiu, e você está falando que não tem mais jeito. Para de emprestar a tua língua para Satanás. Para de emprestar a tua língua para Satanás. Não use a tua língua, sabe, como ferramenta de morte. Usa a tua língua como ferramenta de cura. Vai lá, estica a mão para esse irmão, ajuda ele em oração. E a palavra vai dizer que Arão pede misericórdia a Moisés para que Moisés pudesse estar orando, sabe? Pedindo misericórdia por Miriam. E Deus fala assim, olha, eu até perdoo ela, mas 7 dias ela vai ficar fora do arraial. Então ela ia ficar 7 dias com lepra. Sabe por quê? Ela provar do próprio veneno dela. Então, por que você está triste, querida? Por que você está triste, querido, com a fofoca que fizeram? Com o levante que fizeram? Com a calúnia, com a defamação que fizeram contra você? Não fica triste, não. Há um Deus que tudo vê. Há um Deus que tudo vê e não tem culpado por inocente. Sabe? Sabe o que eu faço quando isso acontece?
Eu vou para a Torre da Vigilância. A Torre da Vigilância se chama jejum, oração e joelho no chão. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Ai daquele que fala algo contra um escolhido de Deus. Ai daquele que levanta falso, sabe? Com aquele que tem um coração puro perante ao Senhor. Aquele que está ali para fazer a obra de Deus, porque Moisés tinha um coração puro perante ao Senhor. Ele queria fazer a obra de Deus. Ele estava preocupado como é que ele ia levar aquele povo todo até Canaã. Você está entendendo? Então não liga para o invejoso. Não liga para aquele que fala mal de você, não. Coloca o seu joelho no chão. Vai para a Torre da Vigilância, porque a justiça vem de Deus. E hoje tem justiça de Deus para a sua vida. Amém? Eu já quero te convidar para estar orando comigo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia de hoje. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que o Senhor faça justiça ao nosso favor, para que Deus trate aí com os nossos inimigos, que muitas das vezes o nosso inimigo pensa que nós somos bobos, pensa que a gente não está vendo, sabe? Não precisa a gente ver, não precisa a gente escutar, porque o nosso Deus vê por mim e por você. O nosso Deus escuta por mim e por você. Amém? Vamos orar, querido. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, te entrego essa mulher nas tuas mãos, te entrego esse homem nas tuas mãos. Repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço. Senhor, joga por terra todo olho grande, toda inveja, Senhor, toda macumbaria, feitiçaria, tudo que Satanás tem feito contra essa vida, Senhor, tu joga por terra toda palavra contrária, palavra de maldição, palavra que essa pessoa não vai conseguir, palavras, Senhor, que falam, Senhor, que ela não vai chegar do outro lado, que a família dela não tem jeito, que a doença que está no corpo dela não tem jeito, toda a fofoca que colocaram o nosso nome, Senhor, todo, Senhor, armadinho do inimigo, Senhor, todo arrumadinho de Satanás, toda língua felina contra essa mulher, toda língua felina contra esse homem venha ser jogado por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, quebra o arco, corta a lança, queima arcos de fogo, Senhor, desbarateia, Senhor, as armadilhas de Satanás. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Quebra, Senhor, todas as cadeias hereditárias, todo olho grande, toda inveja na vida dessa mulher e desse homem. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima. E compartilhe esse vídeo. Não saia daí sem dar o seu likezinho em nome de Jesus e compartilhe no mínimo com 3 pessoas. Se preocupa com caluniador, não. Caluniador, quase que eu não consigo falar. Se preocupa com fofoqueiro, não, porque dele quem cuida é Deus. Beijo grande e até a próxima.